Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Dia 20 de março do ano de 2000, eu fiz uma visita em uma igreja, né, evangélica, e lá Deus me tomou para ele. Na verdade, eu não queria ir lá. Eu fui para fazer a vontade de uma cunhada minha, que ela sempre ficava insistindo, insistindo, e daí há 24 anos, né, vai fazer 25 anos agora em março, vai fazer já aqui, então eu fui lá fazer uma visita. Mas quando eu entrei ali, eu comecei a chorar, foi um choro muito gostoso, muito alegre, assim, sabe, de alegria mesmo. Aí eu falei para minha esposa, aqui é o nosso lugar, daqui eu não quero mais sair, e a gente tá lá, então vai fazer 25 anos, e tá fazendo um pouco mais de 12 anos já, então, que eu sou pastor, e realmente, assim, eu me converti quando eu fui para lá. Mas antes disso tudo, a minha vida era um lixo. Eu sempre procurava, o que que eu mais procurava? O que todo mundo procura? Ser feliz. E aí eu queria, assim, a felicidade, sabe? Eu queria ter uma família boa. Só que onde é que eu ia para achar isso? Eu não ia na igreja, eu nem acreditava mais em Deus. Eu ia macumbaria, feitiçaria, eu falava com demônios. E um dia eu fui ali, e ali Deus me chamou para ele, me tomou para ele e estou lá até hoje. Então ali eu me converti. Então, para a glória de Deus, assim, hoje eu amo falar de Deus. Inclusive, eu sou muito chorão quando eu começo a falar da palavra, né? A minha filha está aqui do meu lado, ela me lembra muito um dia que eu e ela pregamos para pais e filhos. A gente pregou junto, cada um com o microfone. Nós podemos pregar para pais e filhos. E lá houve muita reconciliação entre pai e filhos. Porque o nosso relacionamento sempre foi sensacional. Não porque eu estou aqui na frente de vocês, né? Mas realmente foi, né? E é ainda até hoje. Hoje ela tem já a vida dela, a família dela, né? Mas eu não largo do pé dela, ainda é minha menina. E até no casamento dela, ela fez, me honrou na frente de todo mundo lá. Eles viram isso, não? Sei. Eu passei o microfone para o Vitor, né? Fazer ali o momento da aliança. Daí ela falou, não, pai, é eu primeiro. Daí eu fiquei meio assustado. Aí ela falou assim, eu quero honrar meu pai publicamente. E ali então ela falou de toda a trajetória nossa até aquele momento ali. Ela fez eu chorar muito, porque ela falou até dos desenhos que nós víamos junto, né? Assistíamos, do que nós comia, as voltas que nós dava. Então foi muito bacana, assim, sabe? Então é muito legal esse relacionamento entre pais e filhos, né? E Deus tem me usado muito assim para trazer a palavra dele. Eu não sou muito de pregar, de assim, ser por aí pregando a palavra de Deus. Mas cada vez que eu prego, assim, Deus me usa muito. Inclusive, agora, ultimamente, eu tenho pregado, assim, também. Eu e minha esposa pregamos muito para casais. A gente sai muito em igrejas pregar para casais. E pouco tempo agora eu preguei em dois lugares, para homem. Falo muito também para homem, prego para homem, né? Tudo isso ensinando como o homem tem que ser o sacerdote dentro do lar, certo? Mas, assim, durante aqui, talvez essa pregação que eu tenho para hoje, eu posso dar alguns testemunhos da minha vida, né? Do que já tem acontecido. Então, se vocês permitirem, eu quero entrar aqui na palavra agora, tá bom? Eu coloquei ali, então, né, o tema, o caminho, né? Então, eu quero começar falando o caminho. Entre nós e Deus existe um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Lá em João capítulo 14, o versículo 6, Jesus diz assim, né? Está escrito lá. Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá fora a gente ouve falar que todo caminho leva a Deus. Isso é uma mentira do diabo, né? Porque o único caminho é Jesus Cristo.
Não tem outro caminho que leva a Deus. Os outros caminhos levam, sim, ao juízo final, mas que leva a Deus mesmo é Jesus Cristo. Tá? Então é isso que eu quero começar a falar um pouquinho hoje sobre o caminho. Muitas vezes nós andamos meio desnorteado, né? Muitas pessoas andam sem saber o que fazer, sem ter um rumo na sua vida. Porque eles estão fora do caminho, estão fora da palavra. Porque Jesus Cristo, ele está na palavra. Certo? A Bíblia fala lá em Coríntios que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas muitas pessoas falam, Jesus está aqui, ele está aqui, mas ele está na palavra. Quem está aqui é o Espírito Santo. Não é verdade? O Espírito Santo está aqui através da nossa vida. O Jesus Cristo está aqui através da palavra dele. Isso aqui é a palavra de Deus, onde Jesus Cristo age na nossa vida, certo? Em Efésios 2:20, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina, ele é a rocha, né? Uma pedra. Isso quer dizer que todos nós somos pedra, não é verdade? Por que nós somos pedra? Porque nós não encaixamos em qualquer lugar. Em Efésios também a Bíblia diz que Jesus, ele nos dá um ministério. Por exemplo, o meu ministério é pastoral. Cada um tem um ministério. Tem o profético, né? Tem o ministério evangelístico, o mestre, tem um apóstolo, então tem os 5 ministérios, né? E nós trabalhamos com os 5 ministérios na nossa igreja. Então, cada ministério age na sua área, certo? Mas o que eu quero falar para vocês sobre o caminho que é Jesus Cristo, e nós somos pedra, para isso eu trouxe aqui umas pedras. Então, eu trouxe umas pedras aqui, não sei se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo a diferença entre as pedras aqui? São umas pedras bem, assim, meia pontudas. Essa aqui já está um pouco lavada, né? Elas têm, assim, alguns... Como é que eu vou falar? Se você esfregar na carne, ela vai cortar, ela vai machucar. E nós, dentro da igreja, olha só como é importante nós estarmos na igreja, junto ali com o povo, junto com o povo na igreja. Nós somos pedras e essas pedras, elas cortam, elas machucam, certo? Elas nos tiram algumas coisas que estão nos impedindo de chegar na presença de Deus. Deus usa os irmãos para nos corrigir em algumas áreas. E muitas vezes, quando os irmãos falam alguma coisa para nós, e eu creio que é Deus nos usando os irmãos para nos corrigir em algumas áreas, muitas vezes nós queremos se afastar da igreja porque nós somos ofendidos dentro da igreja. Mas Deus quer que nós sejamos, na verdade, lapidados dentro da igreja. Nós precisamos ser uma pedra lapidada dentro da igreja. Quer ver só? Davi matou Golias. Com o que Davi matou Golias? Foi com uma pedra, certo? Sim. Aonde que Davi pegou essa pedra? Ele pegou essa pedra em um riacho. Por que ele pegou a pedra em um riacho? Porque no riacho a pedra já estava lapidada. Ela não tinha mais ela não era mais cheia de defeito, ela era uma pedra perfeita. Eu creio que todos vocês conhecem a história. Davi pegou essa pedra, olha só, e ele colocou ali, né, segundo as histórias, numa funda, né, o estilingue, e ele acertou num buraquinho só que tinha no capacete de Golias. Essa pedra, ela tinha direção, certo? Ela não andava, se não jogar uma pedra dessa aqui, ela não vai ter direção, porque ela não está lapidada, ela não foi uma pedra tratada. Mas como é possível essa pedra aqui ficar lapidada, bem redondinha? Ela precisa ser jogada na água, só que essa água, para nós, é a palavra de Deus. Nós precisamos ser lavados pela palavra, e nós precisamos se deixar ser lapidado pelos irmãos. Deus usa os irmãos para nos tirar algumas farpas de nós, para que nós possamos ficar lapidado, bem redondinho para Deus. E Davi, quando ele pega aquela pedra, ele pega no riacho, olha a diferença de pedra. Uma pedra que já está lavada pela palavra, ela tem direção. Então nós somos essa pedra que precisamos ser lavado pela palavra e lapidada pelos irmãos. É os irmãos que vão nos lapidando, mas quem nos lava é a palavra. E a palavra é água.
Então, queridos, quando nós começamos a andar junto com os irmãos, olha a importância de estar na igreja. Muitas pessoas falam que não precisa mais ir na igreja, pode ficar em casa. Isso é uma mentira de Satanás. Porque se a pessoa não for à igreja e ficar em casa, ele nunca vai ser uma pessoa lapidada. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos ser lapidado pela palavra de Deus, lavado pela palavra e lapidado pelos nossos irmãos. Essas pedras elas vão batendo no fundo do rio, e o rio vai fazendo isso aqui com ela. Uma pedra vai batendo na outra, e a água vai lavando e fazendo isso aqui com as pedras. Isso acontece com nós dentro da igreja. Eu estou ali, vai fazer 25 anos que eu estou na igreja, queridos. Assim, ó, muitas vezes passou pela minha cabeça de sair fora. Porque muitos irmãos chegavam em mim e assim me corrigiu. Entenderam? Mas só que eu falei, Deus, tudo que está acontecendo na minha vida é para a honra e glória do Senhor. E o dia que eu entrei aqui, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Entenderam, queridos? Então, o dia que você entrou em uma igreja, né, num templo, onde a igreja do Senhor está reunida em nome de Jesus Cristo, você entrou assim. Mas você precisa deixar as pessoas falar o que elas quiserem de ti, porque o teu alvo ali dentro tem que ser Jesus Cristo. Então, esse é o nosso objetivo dentro de uma igreja hoje. Ser lapidado pela palavra, que é a água, e deixar os irmãos ajudar a nós chegar nesse ponto da pedra. Tá bom, queridos? Eu quero dizer que eu já gostei de vocês, só a forma que, bem simples, eu sou uma pessoa muito simples, e eu sempre falo assim, ó, Jesus Cristo, ele sempre foi muito simples. Se nós olhar todo o texto bíblico, Jesus Cristo, quando ele pregava a palavra, ele sentava em uma grama, ele sentava em uma pedra, ele sentava em um barco. Olha a simplicidade de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ser simples na palavra de Deus. Muitas vezes que nós queremos, eu estou falando nós, né, porque eu vejo muitas pessoas vindo com teologia, certo? A teologia, na verdade, ela mora dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós viemos com essa simplicidade diante de Deus, eu creio que Deus, o Espírito Santo de Deus nos usa. Ele nos dá a revelação da palavra quando nós lemos a palavra dele. Entendeu, queridos? Então, assim, ó, nessa noite eu quero deixar assim para o seu coração que nós somos pedra e nós precisamos ser lapidados para que nós possamos ter a direção certa nesse caminhar que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, mas eu quero dar um testemunho também, querido. Não só um, eu tenho vários testemunhos. Durante essa pregação que eu tenho aqui, eu tenho mais coisas para falar. Ontem à noite mesmo aconteceu comigo, nós temos na nossa igreja culto da integração, todas as quartas-feiras, e eu e a minha esposa, nós somos responsáveis por esse culto. O culto da integração é para as pessoas novas que estão chegando. É a porta de entrada na igreja que eu congrego. Tá certo? Então, essas pessoas novas, eu convido elas para estar ali comigo. E ontem à noite eu estava falando sobre relacionando-se com o Pai. Relacionando-se com Deus, né? Nós achamos, assim, muito importante nosso relacionamento com Deus. Só que nós, primeiro de tudo, nós precisamos ter um bom relacionamento com o nosso Pai terreno. Porque Jesus Cristo, né? A palavra de Deus diz assim que tudo que nós ligar na terra será ligado no céu. Tudo que nós ligar na terra será ligado no céu. Então, Deus joga responsabilidade para nós. Muitas vezes nós queremos jogar responsabilidade para Deus. Para nós ter um bom relacionamento com Deus, nós precisamos ter um bom relacionamento com o nosso Pai terreno. E eu estava falando um pouco sobre isso, e tinha um casal de namorados ali, a primeira vez que eles estavam, e de repente eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, o Espírito Santo de Deus quer me usar. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá e dá um abraço naquele jovem. E daí eu fui lá, dei um abraço nele e falei, ó, o Espírito Santo de Deus mandou te dar um abraço. E esse guri chorou muito ali naquele momento. Então eu creio que Deus levou ele naquele lugar porque ele precisava de uma cura. Ele precisava de um milagre. Então, queridos, olha a importância de nós estarmos na igreja. Deus quer falar conosco, mas é na igreja. E eu sempre procurava a felicidade, a alegria em lugares onde Deus não estava. E o dia que eu fui na igreja, ali Deus falou comigo. Então nós precisamos estar junto como igreja, adorando o Senhor. Amém? Queridos, eu quero dar mais um testemunho, assim, que Deus me lembrou agora, assim, o Espírito Santo me lembrou. Mais ou menos uns 2 anos atrás, também na integração, chegou uma senhora
e ela fez parte ali da integração. Nós temos 8 matérias. Nós falamos sobre o relacionamento com o Pai, falamos sobre aliança de sangue, nós falamos sobre dízimos e ofertas, nós falamos sobre o batismo nas águas. Nós temos 8 ministração. E essa mulher, ela terminou essas 8 matérias, foi 2 meses conosco, e nesse tempo ela falou que ela e o marido dela são pastores, e eles estavam 10 anos na frente de uma igreja, mas o marido dela, eles tiveram uma decepção na igreja, e eles deixaram a igreja e saíram fora. E o marido dela não queria mais ir para a igreja, ele queria adorar a Deus em casa. E aí ela contou assim para nós, quando ela terminou todas essas matérias, ela falou para ele assim, ó, você precisa conhecer o pastor Irineu. Querido, não é nada para mim, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, entendeu? Então tudo que eu faço é para Deus. E ela falou para ele assim, você precisa conhecer o pastor Irineu. E ele não quis nem saber, ele falou, não quero saber de igreja, não quero mais ir na igreja. E aí, terminando toda a integração, um dia ela falou para nós que ela estava com saudade da integração, daí nós falamos para ela, vem visitar a integração. Aí ela veio um dia visitar a integração e veio um homem com ela, mas naquele dia ali eu não me toquei com nada, eu creio que a expressão de Deus até apagou assim as minhas lembranças dela, sabe? E esse homem veio com ela, e era o marido dela, o pastor. E ele veio e sentou ali no lado dela, e eu comecei, e nesse dia também eu preguei sobre relacionando-se com o pai, no mesmo dia que ele veio. E depois, então, que eu prego ali, mais ou menos por 10 minutos, 15 minutos, e a gente faz uma roda, e ali a gente bate um papo, a gente tira as dúvidas do que foi pregado. E esse homem falou assim, ó, meu pastor, quando o senhor estava pregando, eu tive uma vontade imensa de lá te dar um abraço. Eu falei, então me dá um abraço. Aí ele me deu um abraço, e ele voltou a sentar, e ele falou assim, ó, aqui é o meu lugar. Aqui eu senti a presença de Deus, aqui eu senti o amor de Deus, aqui é o meu lugar. E quando ele falou aquilo ali, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, não fala para ele, mas aqui não é o lugar dele. Eu vou te usar para curar ele e depois eu vou mostrar onde é o lugar dele. E ele ficou na integração, então, por essas 8 matérias, ele vinha no culto todo domingo, e ele era, assim, aqueles crentes pentecostal, vocês já ouviram falar, não sei se vocês também são desse, né? Então, assim, aquele pentecostal que ora em línguas e fala e canta e se ajoelha. Ele era bem desse crente, então ele ficou 2 meses ali conosco. E um dia ele nos convidou para ir jantar na casa dele. E nós fomos lá, eu e minha esposa, e aí ele falou para mim assim, pastor, eu tenho algo para falar para o senhor. Eu estive visitando uma igreja aqui perto da minha casa, aqui, era uma igreja pentecostal, sabe? Aí ele falou assim, eu fui lá e eu gostei muito de lá, e o pastor local me convidou para ajudar ele na igreja. Aí eu falei, aí o Espírito Santo falou, agora tu pode falar para ele. Aí eu falei para ele, ó, o negócio é o seguinte, lá é o teu lugar, pode ir. O Espírito Santo só queria me usar para te curar. E realmente esse homem foi curado, sabe, queridos? Ele foi curado, mas foi curado pelo Espírito Santo de Deus. Só que ele quer nos usar. Deus usa pessoas, entendeu? Então ele usa você, ele me usa, ele nos usa para curar pessoas. Então nós precisamos, queridos, estar no lugar certo, na hora certa e deixar Deus nos usar. E assim, aí Deus tem me usado grandemente para curar pessoas, para transformar pessoas. Eu tenho muitas palavras de Deus sobre a minha vida. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar assim por trás da cortina, entendeu? Vamos dizer assim, né? Escondido. Eu não gosto de me mostrar, entenderam? Quando vocês me convidaram para vir aqui, então eu já comecei a orar, falei, Deus, o que que eu vou fazer lá, sabe? E ontem, assim, lá na rodinha, a minha esposa, nós lá, daí eu falei, amanhã eu vou fazer uma live e tal, nunca fiz isso. E até hoje um gurizão ali mandou para mim que queria assistir e tal. A gente até mandou para ele aí, né? Para ver se ele quer assistir, então. Mas, queridos, então, assim, ó, Deus, ele quer nos usar, Deus tem me usado muito, tá? Deus tem me usado em vários lugares. Onde eu tenho ido, Deus tem me usado para curar, principalmente casamento. Deus tem nos usado para restaurar casamento. Eu e minha esposa damos palestra para casais por aí, né? A gente também faz curso de casais na nossa igreja. E é interessante que as pessoas, assim, eles caminham com Deus, vivendo junto anos e anos, e não querem casar, não querem acertar a vida com Deus, né? Aí eu falo, no curso de casais, eu falo assim, ó, você tá vendo a cruz? Eu falo, você tá vendo aquela cruz? Aquela cruz ali, eu posso dar muito exemplo daquela cruz. Mas eu quero dar um exemplo sobre casamento. Então eu falo para eles, esse, esse pé direito aqui da cruz, ele fala sobre a lei de Deus.
Tá ouvindo, né, Andréa? Rapidinho. Pode continuar, pastor. Então, esse pé direito fala da lei de Deus, que é a bênção do pastor na igreja, que é o casamento, que a gente fala no casamento na igreja, ok? Mas esse aqui fala da lei do homem, que é o casamento do civil. E Jesus falou assim de braços abertos, ele não te obrigou a fazer nada. Mas a partir do momento que você decidiu viver com alguém, você precisa legalizar a tua vida. Porque quando nós não somos casados, nós abrimos uma brecha, uma porta para Satanás entrar na vida, dentro da casa do casal. Certo? Inclusive Paulo fala, né? É melhor casar do que se abrasar. Em 1 Coríntios, capítulo 7, fala muito a respeito do casamento. E nesse curso de casais ali, então, tem um casal ali que eles vivem juntos 18 anos, estão na igreja com nós ali, talvez 10 anos. E no dia 24 agora, então, de dezembro, eles vão casar. Então, assim, eu acho assim muito, como é que eu vou falar, gratificante poder falar da palavra de Deus, trazer os princípios da palavra de Deus. Não é aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, é a verdade, a palavra de Deus é verdade, querido, não adianta dizer que não, mas ela é verdade, entenderam? Então, nós precisamos falar a verdade para as pessoas. E, na verdade, eu virei casamenteiro lá da igreja, eu faço muito casamentos, pessoal que vem para a integração, ali, ó, tipo assim, vamos supor, geralmente vem por ano, uma média de 10 casais, assim, por ano. Eu chego a casar eles ali, que eles vêm juntos, né? Eles acabam casando. E não tem hora, não tem dia. Inclusive, eu fiz esses tempo atrás, agora, uma segunda-feira à noite, 6 horas da tarde, lá na igreja. Daí eu falei, mas por que? Era num dia 13, uma terça-feira. Daí eu falei, por que, né, essa data e tal, né? Mas eu falei só depois do casamento. Eu perguntei antes, não, para não trazer desânimo, né? Aí eles falaram, não, é porque esse dia 13 foi o dia que nós se conhecemos. E nesse dia 13 também ela tinha engravidado e tal. Então isso era um dia muito especial para eles. E eu fiz o casamento, então, na segunda-feira ali. Então, queridos, assim, ó, como é importante nós falar a verdade, certo? E falar aquilo que nós vivemos, querido. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos ser lapidados. Por quê, queridos? Olha só, o maior problema nosso está aqui, ó. A nossa mente, a nossa alma. Esse é o maior problema que nós temos. Então, nós precisamos fazer que nem Davi fez. Alma, quieta-te. Precisamos adorar o nosso Deus. Ok? Precisamos adorar nosso Deus, não importa o problema que nós passamos, nós precisamos adorar a Deus. Certo, queridos? Eu falei de Davi ali, né? Voltando um pouquinho ali sobre Davi, qual é que era a arma, né? Que seja ali a arma que eles usavam naquela época? Era a espada, né? E como é que Davi usou uma pedra? Porque a pedra fala de Jesus Cristo. A pedra fala de Jesus. Então, essa pedra, sem esse caminho que é Jesus Cristo, nós não somos nada. Nós precisamos caminhar em Jesus. E nós precisamos ser lapidados. Para que isso aconteça, nós precisamos se aprofundar na palavra, nós precisamos falar de Jesus Cristo, nós precisamos ter esse amor pelas pessoas, queridos. Amém? Então, é isso que nós precisamos. Eu não quero me aprofundar mais aqui na palavra, eu quero deixar essa palavra para todos que, né, estão ouvindo e que ainda vão ouvir, né? Eu creio que muitos vão ouvir ainda a palavra de Deus. Então, é essa palavra que eu queria deixar, queridos, para todos vocês. Amém?